Olá pessoal, tudo bem? Carmelo de los Santos aqui, vamos ver quem é que tá chegando aí para uma super live de hoje com um músico admirável, não só violinista, mas regente, camerista, um professor e acima de tudo um incentivador das novas gerações e um defensor, por que não dizer isso, das artes, né? Que é o meu amigo Emanuel Baldini, que vai entrar daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Pessoal chegando aí para a live com Emanuel Baldini. Nós chamamos de Baldini, né? Pelo acento português, mas então estou fazendo essa semana aí de convidados Aí, Baldini, vou te convidar, calma aí. Vamos lá. Go live with... Vamos ver se aparece aí o Baldini para nós. Ver se o volume tá bom. Olá! Então, Como vai? tudo bem? Tudo bem. Ó, tô ficando que nem você, olha. Eu tô notando, É, vendo. estou imitando. A quarentena faz isso. Eu acabei de tomar banho e fiquei preocupado. Eu fiquei assim, como é que eu vou cortar o meu cabelo? Eu realmente, daqui a pouco o meu cabelo tá aqui, ó. Sem brincadeira, ele não desce. Então, O meu cabelo arma. É um negócio, se alguém souber, dê uma dica aí pra mim. Eu vou ter que começar a cortar meu próprio cabelo. E aí, como é que tá, Baldini? Como é que tá essa quarentena? Eu vi que tu tocaste da Sala São Paulo, uma peça. foi difícil, foi muito difícil, porque estava previsto um concerto com os alunos da academia. Uhum. Eu eu montei assim um programa que pudesse dar um pouco de esperança, assim, um programa realmente pensado para a ocasião, com algumas peças em duo, trio, até quinteto. Só que pelas novas disposições ficava um pouco complicado reunir no mesmo palco 6 pessoas comigo. Assim que de última hora decidimos mudar e fazer só a chacona de bar comigo. E foi muito difícil, sinceramente, tocar numa sala São Paulo completamente vazia, com um silêncio irreal, irreal. Uma tumba gigante. Nossa, foi realmente difícil, mas estou feliz de ter feito isso. Acho que foi uma mensagem linda. Foi mesmo, foi mesmo. Pois então, te convidei aqui, em princípio, além de seres uma pessoa super importante para o cenário brasileiro e da América Latina, por que não dizer, tu tens uma capacidade muito grande de organização, pelo que a gente vê das tuas andanças, das tuas viagens, dos teus compromissos, aulas, orquestra, tu reges também por aí, tens uma orquestra no Chile. Então, assim, calma aí. A gente precisa, deixa eu abrir os comentários aqui, a gente precisa de algum currículo do Baldini aqui, hein? O que vocês acham, pessoal? Eu comecei a falar aqui como se todo mundo já conhecesse, mas eu acho que todo mundo que está aqui conhece Não, o Emanuel Baldini. Não precisa falar muito, né? Tu queres contar um pouquinho da tua história, já que eu estou fazendo isso com todo mundo? ok, vou muito rapidamente. Bom, eu nasci numa família de músicos, meus pais são ambos professores de conservatório, pianistas, e comecei muito cedo a tocar piano, mas depois me apaixonei pelo violino e com 6 anos e meio comecei a tocar violino. E meu pai, e isso foi determinante, meu pai me falou, bom, eu não obriguei você, não forcei você, você escolheu, mas a partir de agora, o meu papel é aquele de fazer com que você faça isso bem. Então eu não vou
deixar você relaxar. E foi o que ele fez. Ele ficou bem, pegou bem no meu pé no início, quando eu fraquejava um pouquinho no estudo, Normal. e, e isso foi fundamental. Comecei a tocar muito tarde em orquestra. Eu, na Itália, hoje também não tem muito, mas naquela época menos ainda, não tem esse esquema de muitas orquestras jovens, não tinha muito. Eu estudei, toquei muito duo com meu pai, violino e piano, e comecei a tocar em orquestra com 21, 22 anos, já como Spalla, em Bolonha. Depois passei para minha cidade, Trieste, colaborei algumas vezes com a Scala de Milão, com Muti, e depois, desde 2005, eu estou aqui em São Paulo, na USESP. 2005, olha só, 2007, então já há 16 anos. 16 anos. Que legal, que legal. E tu és brasileiro hoje em dia, Ah, sim, e eu só não não. de passaporte de alma. Não, mas eu poderia fazer a dupla cidadania porque os nossos países, Itália e Brasil, permitem, mas eu só não fiz por preguiça ainda, mas vou fazer. Vou fazer porque eu quero ter o passaporte brasileiro também. Sim, que legal, que legal. Então tá. Então eu estava falando aqui, para quem não estava ainda na live, que o professor Baldini, meu amigo Baldini, ele é um cara muito ocupado e tem um senso de organização fantástico. E essa é uma questão, Baldini, tu podes mesmo aferir isso, que muitos alunos perguntam como organizar o estudo do Hum. violino, né? E parece que existe uma fórmula mágica. Só que É, não. Só parece que não, que tem. só que não. Pois é, parece que tem. Então, eu gostaria de passar essa bola para ti, porque eu tenho algumas respostas que são bem genéricas, mas a verdade é que varia muito de caso para caso, as coisas específicas, né? Exatamente, exatamente. Eu concordo totalmente. Já falamos, inclusive, dessas coisas pessoalmente Uhum. em ocasiões, em Curitiba, onde tiramos aquela foto linda. Mas olha, eu não era muito organizado. Esse talvez possa ser curioso falar agora, porque agora eu sim sou uma pessoa muito organizada, mas não era. Não era por quê? Porque, como falei, eu não comecei cedo a tocar em orquestra. Eu ficava o dia inteiro em casa, estudando, 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 estudando. Então eu tinha muito tempo para estudar e hum, tinha muito tempo para desenvolver as coisas que eu queria trabalhar. Uhum. Só que o problema começou quando o fato de começar a organizar o estudo foi necessário no momento em que entrei na orquestra, que foi um choque para mim, porque de um dia para outro eu passei de uma situação em que eu tinha o dia inteiro à disposição para estudar, então não Uhum. me importava muito com a organização, porque você acaba fazendo tudo durante o dia, mesmo se você desperdiça um pouquinho o tempo, não faz mal, consegue fazer mesmo assim tudo. Eu passei dessa situação a uma situação em que eu tinha menos que a metade do tempo do qual eu estava, ao qual eu estava acostumado para Uhum. trabalhar as minhas coisas. Sim. Então foi meio que no susto. Eu falei, opa, aqui ou eu tenho que começar a organizar as coisas, organizar meu estudo, otimizar o tempo, ou senão eu vou parar aqui, não vou conseguir fazer outras coisas fora da orquestra. Claro. Aí que comecei a pensar, a racionalizar tudo aquilo que eu tinha trabalhado e me dei conta de quanto tempo eu estava perdendo. Quanto tempo eu estava perdendo repetindo coisas sempre da mesma maneira, sem mudar ponto de observação. Uhum. Eu sei que você concorda, mas a repetição é fundamental no nosso trabalho, no nosso estudo. Mas o importante é que essa repetição
não seja uma repetição mecânica, é sempre igual, mas que tenha um propósito de olhar a passagem que se está estudando por vários pontos de vista, né? Uhum. Sempre tentando mudar ponto de observação, aí mudando uma arcada, mudando o ritmo, mudando... Eu repetia muito assim, mecanicamente. Repetia muitas vezes mecanicamente o mesmo Eu acho trecho, que, eu acho que sem todo, fazer esse trabalho mental. acho que todo mundo acaba passando por isso, né? Quem realmente tem a possibilidade de ficar horas e horas com o violino na mão, como a gente teve, eu também. Eu ficava assim, nossa, eu estudava praticamente o dia inteiro, porém não muito inteligente. A gente vai aprender Exato. mais tarde. Mas não é interessante que poucos professores e muito pouco é falado sobre essa organização do estudo. Tu concordas comigo? Sim, Não. sim, absolutamente. É muito pouco falado porque justamente porque tem um elemento muito pessoal, subjetivo de cada aluno, porque Uhum. como sempre costumo dizer, existem certas coisas que são úteis para todos. Estudar escalas, estudar cordas duplas para formar a mão e trabalhar a forma, a estrutura da mão, shifting, essas coisas, tem algumas coisas que são iguais para todo mundo, mas depois tem todo um espaço para explorar que depende muito das prioridades e das fraquezas, dos pontos fracos de cada um. Não pode, nas perguntas também que recebo, como você, pelo Instagram, muitas vezes se pede assim um planejamento como se todo aluno fosse igual. E não é, infelizmente, temos que conhecer profundamente o aluno para entender quais são as prioridades que ele precisa trabalhar. Aí sim, escalas sempre, cordas duplas sempre. Aliás, eu acho que corda dupla é um assunto bem subestimado, Superestimado. Concordo. pelo, pelo menos no Brasil. Eu não sei fora, mas Não, é superestimado, sim. Bom, porque é. a maneira como é estruturada a mão, as cordas duplas são fundamentais, as terças, porque nas terças você tem o terceiro e quarto dedo na corda mais grave, então Uhum. você precisa fechar um pouco mais a mão em volta do braço, as oitavas porque trabalha a distância 1/4, então toda todo o resto da mão está mais estruturado e formado. Essas são coisas que eu sei que você sabe, mas que eu acho que são muito subestimadas. Se estuda escalas, cordas simples, e quando pergunto a muitos alunos, cordas duplas? Ah, não, não fiz. Não faz. Mas tem um problema intrínseco, Baldini, em relação às cordas duplas, que é que a gente coloca elas como escalas e, na verdade, bom, primeiro lugar, é difícil de encontrar uma tonalidade que encaixe do início ao fim dentro da fundamental. Aí tem Exato. vários sistemas que vão resolver isso de diferentes maneiras. Os dedilhados têm que ser diferentes, pelo menos em terças e sextas Claro. também tem que ser diferente. Então, eu penso, e eu já vou dizendo aqui o que eu acho, depois tu pode complementar. Eu acho que não se pode falar de estudo de escalas de cordas duplas, mas se deve estudar cordas duplas, porque dentro desse Exato. universo tem tantas combinações. Sextas, por exemplo, pode fazer 1, 2, pode ser 2, 2, 3, pode ser 3, 4, pode ser. Não sei se o pessoal tá vendo aí, mas esse problema de fazer, né, contínuo sextas. E onde é que é trabalhado isso? Tu me dizes agora. Aonde? Porque eu quero saber. Eu tenho isso na minha cabeça. E eu sei que o Galamian, no livro dele de cordas duplas, trabalha um pouco. Mas geralmente a gente pega o flash, pá, é aquela escala. O Galamian também, praticamente uma escala. Tem aquela Elisabetta Gillers, também é uma escala. Sim.
onde é que realmente a pessoa vai parar para... Quais são os problemas, né? Sabe, Pensa muito em escala. sabe onde eu encontrei umas sugestões muito boas? Não é, infelizmente, não é muito desenvolvido. Ou seja, são ideias básicas de estudo, Uhum. de cordas duplas, mas não são desenvolvidas no sentido que não são escritos, os exercícios não são escritos, é só dado o exemplo de como trabalhar, de algumas ideias. No livro sobre a mão esquerda de Ruggero Ricci, do meu professor. Eu conheço O esse meu livro. professor, o meu professor era extremamente fanático de cordas duplas. Fanático. Eu lembro que uma vez num festival na Itália que eu fiz, um aluno perguntou para ele se eu tivesse que estudar só um estudo de técnica básica por dia, o que você me aconselharia? Ele falava terças, terças, estuda as terças, era fanático. As E ele tem terças. aquelas terças maravilhosas que eu amo, que é o... Exatamente, era isso que eu queria falar. Exatamente, eu queria falar exatamente. 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4. Então você faz uma escala inteira em terças, sem mudar de posição praticamente, só com Maravilhoso. Quando eu extensões. vi isso a primeira vez, eu fiquei assim... É maravilhoso. Sabe por que é maravilhoso? Porque eu acho, tem uma coisa que os violinistas costumam trabalhar muito esse movimento, não? O movimento vertical e, naturalmente, o shifting. Mas muito pouco se trabalha esse movimento. Ah, não dá para ver. Não, O movimento de é lateral. extensão É, lateral na base dos dedos. perfeito. E Ruggero Ricci trabalha muito isso. Aquele livro, como falei, não é um livro que está muito bem desenvolvido. Mas Poderia as ter, ideias são ótimas. mas as ideias básicas que tem são incríveis, incríveis. A gente pode achar isso na internet ou não tem isso? SLP não deve ter, né? Deve ser para comprar. Eu acho que é para comprar, mas eu posso fazer um PDF. Não é muito longo. Tem 50 páginas, no máximo. Não é. Espera um minuto, acho que tenho Vai, aqui. Espera um minuto. vai. Aqui, Aí, The Left Hand Violin Technique. isso aí. Muito bom. Tem 54 páginas. Ó, E tá esse perto. é pertíssimo. Esse é o exercício. Espera, que vou encontrar já. Tem um outro lindo que é esse aqui. Eu acho que também para trabalhar o movimento. Ah, eu lembro de fazer isso aí. Isso. É maravilhoso esse aí. Maravilhoso. E aquele que eu falei das terças, esse aqui, parte daqui. É. Tá o invertido aqui, mas eu conheço. Ah, sim, é verdade. Desculpa. Sim, sim. Não, mas dá para ver. É maravilhoso. Esse livro é muito legal. Eu fiquei sabendo desse livro numa masterclass com Ole Böhn. Conhece? Ah, sim. Sim, Quando eu sim. tinha 14 anos, ele mostrou, tem que fazer isso aqui. Eu olhei aquilo e fiquei, caramba. E o que eu acho mais incrível é que o Hit era um cara relativamente de estatura baixa e Oh, com sim. uma mão pequena, relativamente Sim, falando, né? sim, Mas ele sim. tinha uma extensão, uma capacidade de expandir a mão. Mas porque talvez por essas suas características físicas, ele foi direcionado para trabalhar muito essa questão de extensão de. Então ele adquiriu uma elasticidade e uma capacidade de extensão impressionante. É, ele era incrível, incrível. Mas voltando um pouquinho, Manuel, a questão da organização. Bom, a gente Uhum. falou um pouco de cordas duplas, então a gente mais ou menos concorda que não necessariamente vai ser assim. Eu acho que é importante tocar uma escala. O que eu falo com meus alunos é assim: a escala é a A estrutura da base. música, porém
para construir uma escala, tu precisa saber os elementos dos tijolinhos. E eu falo um pouco disso, de trabalhar coisas tipo... Não só a escala em si. Eu acho que também pode trabalhar um pouco... O Dunes escreveu The Higher Development of Thirds. Era um... foi um... Eu não sei se tu conhece Dunes, eu tô falando como se Sim, eu... sim, sim. Conhece? Claro. Eu tenho o completo, que tem todos os trabalhos dele. Isso, eu não sei o primeiro nome dele, mas eu vou colocar aqui, só para o pessoal procurar pelo menos Dunes. Eu sei que é um nome esquisito para mim, então eu não lembro o primeiro nome, mas quem souber depois pode escrever. Eu Mas também não. porque ele trabalha justamente esse desenvolvimento das cordas duplas no violino, não só a escala, né? Então eu acho que é isso, é um pouco que as pessoas veem a escala, vê que é super difícil de tocar uma escala em terças. Eu estava falando com o Alejandro Drago ontem, falando do Conservatório de Moscou, tá? Que eles tinham que tocar todas as tonalidades, todas as duplas. É difícil. Demetrius, alguém escreveu, Vinícius mesmo. Demetrius Nunes. Boa. Valeu, Boa, valeu. Vinícius. Vinícius foi lá e nos salvou. Demetrius Nunes. Mas assim, não é uma. Eu acho que a escala em cordas duplas já é uma pecinha. Para se tocar bem, 8 notas por arco é um negócio que tem que estudar. Sim. Não sai fácil, né? Não. Então, mas enfim, essa parte de técnica pura, que seria escalas e arpejos, tu considerarias assim importante o aluno fazer todo dia? E como é que se distribui isso? Assim, como tu falaria para um aluno? Olha, eu acho que essas coisas, escalas, um pouco de cordas duplas, pelo menos entre as cordas duplas, digamos que terças e oitavas, para mim, são as mais importantes, sem desmerecer sexta. É tudo importante. Sim, Tudo importante. é importante. Mas se tivermos que fazer como estamos falando de organização, se tivermos que fazer uma lista de prioridades, eu acho que terças e oitavas têm uma certa prioridade. Pelo que falei, as terças são as únicas que têm terceiro e quarto dedo na corda grave, então fecha mais a mão em volta do braço, e as oitavas trabalham no intervalo 1-4, não? Isso. Uma posição mais fechada, outra posição mais aberta. Isso. Então, isso eu acho que seria importante fazer todos os dias. Acho que como alguns exercícios para arco, para som, produção sonora. Bom, outra coisa que eu, trabalhando a organização do estudo, eu descobri, para mim hoje é óbvio, mas não era naquela época, quando tinha muito tempo, que a quantidade de questões técnicas que podem ser abordadas fazendo uma simples escala. Ou seja, eu estava acostumado que quando estudava escala para afinação e mudança de posição. Pronto. Perfeito. Claro, quando você tem muito tempo, você faz isso porque tanto depois você estuda o som, a velocidade do arco, no CFSIC, você faz um monte de outras coisas. Mas, sobretudo depois de um certo nível, depois de uma certa idade, eu acho que dá tranquilamente para trabalhar muitas outras coisas nas escalas. Por exemplo, essa coisa... A mudança de arcada entre arco para cima e arco para baixo, regularidade na velocidade do arco, vibrato, continuidade no vibrato, que seja... Ou seja, eu acho que dentro, digamos, se eu antes estudava 10 minutos de escalas, e no final o resultado era que eu tinha estudado 10 minutos para afinação e mudança de posição. Ponto. Hoje em dia, quando eu estudo 10 minutos de escala, eu estou estudando 10 minutos de vários problemas técnicos ao mesmo tempo. Porque tanto se você desafina, você escuta que você desafina. Não é necessário
concentrar exclusivamente na afinação. Você pode, depois de um certo nível, como falei, você pode prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Isso, Não? eu acho que isso confunde muito os alunos, porque olhar assim com um olhar de diamante, né? Olhar por todos os lados ao mesmo tempo, em todas as facetas. É uma dificuldade, na verdade, no início, porque Sim, a mente às vezes não sabe nem o que está acontecendo. A gente está tocando exato. mal, conseguindo segurar bem o violino e tocando mais ou menos afinado. Tu terias alguma dica para construir essa habilidade de olhar as diferentes facetas? Eu acho que um caminho possível é ir adicionando uma a uma. Não passar naturalmente, se um aluno está acostumado a estudar escalas basicamente para afinação e mudança de posição, é só. É óbvio que passar disso a um estudo de escala mais racional e mais atento a toda uma série de outras coisas pode ser um choque, né? Mas eu acho que, por exemplo, se hoje eu estudo escalas para afinação e mudança de posição, amanhã eu poderia tentar estudar escalas prestando atenção nas mesmas coisas de hoje, afinação, mudança de posição, e também, por que não, começar a prestar atenção em como faço a mudança sem se preocupar das outras coisas. Deixar E quando uma visão periférica aquilo, assim, tipo, tá periférica, aqui, mas tá do ladinho. periférica. Aí eu acho que chega um momento em que essa visão periférica começa a ficar mais achatada, começa a ficar mais clara. Perfeito. Aí podemos adicionar mais uma faceta. E ir adicionando aos poucos. Eu acho que isso é um caminho possível. Perfeito. Não é o único, não sei, mas eu acho que é o mais possível. E tem uma questão também, Baldini, não sei, assim, pelo menos eu vejo as minhas dificuldades como aluno, que muitas vezes o pessoal pode concordar aqui, provavelmente vai concordar, que a gente, estuda afinação, estuda mudança de posição, pode até pensar um pouco naquela antecipação do primeiro dedo para o quarto dedo, aquela coisa toda, não fazer muito acento com o arco, fazer legato. Depois de um tempo, adiciona velocidade, o Galamian mostra isso no seu sistema de velocidade, que eu acho muito bom, e aí acabou a escala. E a dificuldade é justamente essa de saber o que mais estudar em cima das escalas. A dificuldade para mim era a seguinte: se um professor me dissesse assim, Carmelo, tu vai fazer isso, isso e isso, eu fazia. Senão eu não fazia. Senão eu não via porquê, assim, ficar... Pra que eu vou ficar tocando, sei lá, southier, staccato? Pra que eu vou perder todo esse tempo na minha cabeça de estudante, se eu posso fazer isso no repertório direto? O que tu tem a dizer sobre isso? Porque é uma questão de organização de tempo. Nossa, tem algum desgraçado, desculpa falar assim, fez 1000 variações no Kreutzer número 2. Sim, sim. Aí tu fica assim, para que eu vou dar isso? 1000 variações para o meu aluno? Precisa passar as 1000 variações? O que tu acha sobre isso? Bom, eu acho que, por um lado, eu acho que existe a possibilidade de algum estudo técnico aplicado ao repertório, mas eu acho que isso pode ser um extra, um a mais. Por exemplo, eu lembro muito bem que quando estudava o concerto de Brahms, quando estava estudando pela primeira vez o concerto de Brahms, ainda na Itália, com todas aquelas cordas duplas que tem, etc., etc., eu tinha isolado alguns trechos difíceis do concerto de Brahms, difíceis tecnicamente, não tanto musicalmente, mas tecnicamente, do concerto de Brahms. Eu tinha colocado esses excertos, eu tinha escrito tudo num pentagrama, eu tinha colocado isso junto com os estudos das cordas duplas que eu fazia de manhã. Aí eu estudava a minha técnica básica, as escalas, depois fazia um pouco de cordas duplas e terminava
com os trechinhos isolados do concerto de Brahms, não? Então, eu acho que existe a possibilidade de fazer algum estudo aplicado ao repertório, mas isso não substitui, eu acho, o estudo técnico feito em cima de escalas, em cima de alguns métodos, em cima de algum estudo, como se pode dizer, tipo o 2 de Kreutzer, o estudo padrão, digamos, não? Por que isso? Porque eu acho que quando estamos trabalhando uma dificuldade técnica, por exemplo, sautiller, essas coisas, não deveríamos nos preocupar muito, pelo menos no início, num primeiro momento, deveríamos nos concentrar bastante sobre sautiller, sem se preocupar na mecânica. E as escalas acabam sendo, como você falou, as escalas sendo escalas e arpejos. Quando falo de escala, sempre falo escala e arpejos, naturalmente. Mas sendo o fundamento da música, que é feita de trechos de escalas e arpejos, trabalhando os golpes de arco, por exemplo, no fundamento da música, é muito mais fácil focar naquilo que realmente interessa. Uma vez que o golpe de arco está mais seguro, eu acho que sim, aí sim dá para encarar o repertório, estudar no repertório esse golpe de arco também. Mas eu acho que é muito importante passar por uma etapa anterior a essa, que possa focalizar só o problema. Ok, falando de organização, quanto tempo desse enfoque puramente técnico tu diria que um aluno deveria fazer diariamente? Eu conheço as minhas perguntas, porque justamente é difícil de quantificar isso, mas eu tenho um chute. Olha, eu diria, depende um pouco também do nível do aluno, depende um pouquinho disso também, mas como estamos falando num sentido um pouco geral, eu diria que quase metade do tempo. Uau, ok. Quase metade do tempo. O Galaminha fala de um terço. Um terço, Mas eu vou te falar a verdade. A verdade é que eu fazia metade do tempo, ou até mais às vezes. Eu fazia metade do tempo. Eu era bem obcecado com isso, mas eu vejo um problema com isso hoje em dia, que depois de muito tempo eu resolvi com isso, que é parar de estudar. Não, tô brincando. Que a parte técnica, ela meio que nos deixa confortável, uma zona de conforto. Por mais que seja difícil, ela faz com que a gente não pense em outros aspectos que às vezes são mais profundos, são águas mais profundas do que aquele rasinho do faz para baixo, faz para cima, mexe isso aqui, mexe aquilo ali. Então, é como tu falaste, vai ter aluno que vai chegar assim, toca todo o repertório, não. Vamos colocar ordem na casa e vamos trabalhar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas eu acho que para um aluno assim que já tem uma tendência a... Como é que faz isso, professor? Agora é para baixo ou é para cima? Agora isso aqui é terceiro dedo ou quarto dedo? Dá aquela vontade de assim, vai escutar a gravação, vai pensar na música e sente. Que é o sistema oposto. Sim, é por isso que eu falei, depende um pouquinho do nível do aluno. Eu, por um bom período, estudei metade do tempo, era técnica, não? Hoje em dia, justamente, a organização e a capacidade de otimizar o tempo fez com que eu consigo, em uma hora, consigo abordar uma série... Opa, será que está ficando embaçado? Quando mexe, o teu celular é muito moderno, ele vai fazendo algo. Não, agora eu consigo, em uma hora e pouco, abordar uma série de aspectos técnicos que são suficientes. Por quê? Porque por necessidade, porque
quando eu tenho ensaio da USESP, começa às 10 o ensaio. Eu chego geralmente às 8h30 na Sala São Paulo e eu quero, estabeleci isso como uma minha regra quase religiosa, antes do início do ensaio da manhã da USESP, eu tenho que terminar todo o meu processo de estudo técnico. Por que isso? Porque assim depois ensaio com a USESP, no intervalo do almoço posso já começar a estudar algumas coisas minhas, depois mais um ensaio, depois fico para estudar meu repertório até ir para casa. Mas eu não quero ter coisas sobrando da técnica básica para depois do ensaio, não? Mas isso foi um trabalho muito difícil de otimizar esse tempo. Então agora posso dizer que para mim é 25% do tempo. Isso. Deixando de lado os ensaios da orquestra, etc. Mas o tempo que eu dedico ao repertório e à técnica minha é 25% técnica e o resto repertório. E quando tens assim um ensaio, bom, teus ensaios são duplos na USESP, não são? Não sempre, mas eu estou falando do dia pior. Tá, entendi. Mas assim, digamos que tu tens que fazer isso e ensaiar com um pianista por 2 horas. Vai ter dias que tu não vai conseguir ter mais que 1 hora de estudo para si, para ti mesmo. Vamos dizer assim. Nesse dia de 1 hora de estudo, como é que fica a tua mente quando tu tens que, daqui a 3 semanas eu toco Mendelssohn, na outra semana eu toco tal quarteto de Brahms, tá, né? Como é que tu trabalha o psicológico, como o pessoal fala, assim, para não sucumbir a ir tocar só o repertório? Tu te mantens fiel à tua regra monástica de fazer toda a parte técnica, ou tu assim, não, hoje eu vou ter que dar uma olhada nisso porque não vai dar tempo de fazer a técnica? Quando realmente não é um dia complicado, tipo, depois do ensaio da USESP temos quarteto até às 8h30 da noite, eu sei que às 8h30 da noite, depois de 2 ensaios de orquestra e um ensaio de quarteto, não vou conseguir mais fazer nada. Eu faço um sistema de técnica concentrado de manhã, sempre. Chego na Sala São Paulo, faço, em vez de fazer 1 hora, faço 20 minutos das coisas fundamentais e já trabalho um pouquinho de repertório, tentando me organizar antes, ou seja, tentando já saber onde ir trabalhar, onde são os problemas, não? Deixa eu te perguntar uma coisa, e talvez seja uma coisa bem pessoal, em relação ao violino. Tu sentes que tu tem necessidade de fazer isso ou tu te sentes bem fazendo isso? Porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é aquela coisa do bom profissional de não, eu vou fazer a minha ginástica e fiz. Ou é assim, caramba, se eu não fizer isso aqui não vai sair. Não, tem um lado psicológico muito importante. Você acertou em cheio, você sabe, você já perguntou saber, porque você é igual, porque você é igual. Não, é assim. Capricornianos. É isso. Não, olha, eu acho que começar a não fazer técnica por uma semana, deixar de fazer técnica por uma semana, eu acho que prejudica sim. É um caminho difícil de voltar. É um caminho difícil de voltar. Agora, deixar de fazer um dia não prejudica. Nesse nível, nessa idade, quando você já tem certo domínio, digamos. Tu estás em contato com o instrumento por quantas Sim. horas naquele dia? Tipo, já Sim. 6, 7 horas de ensaio? Isso. Não, eu não preciso. Não prejudica. Não prejudica, mas faz estar bem, faz estar muito bem. Muito bem. Dá para começar o dia. É como, sabe, como quando você chega em casa e toma um banho. Assim, só que aquelas coisas necessárias. É o seguinte, tomar o cafezinho. É pela cafeína ou é pelo prazer?
É isso. É pelos dois, na verdade. É uma É necessidade pelos para dois. acordar. É como em Curitiba antes de subir de elevador para começar. Pro terceiro andar. Pro terceiro andar. Cafezinho, um cafezinho antes, um break antes das aulas. Isso Claro, aí. claro. Então, não, muito legal. Outra pergunta. Que me fizeram já essa pergunta e eu achei super interessante porque, enfim, eu achava que era só assim, gente que estava tocando muito repertório, muitos concertos, né? Mas não. Isso acontece com alunos também, acho que o pessoal vai relacionar com essa pergunta. Quando tu tens um repertório que já está mais ou menos pronto, mas que tu só vai usá-lo daqui a 2, 3 semanas, mas tu tem outras coisas antes, o que tu fazes para manter aquele repertório que tu tem que tocar? O repertório que está no futuro imediato, mas não tão próximo, daqui a umas 2, 3, 4 semanas. Bom, depende de como eu sou organizado. Isso também eu gosto de organizar. Por exemplo, se eu tenho 2 semanas, a primeira semana é uma semana de estudo de... Eu toco lento, eu toco devagar, prestando atenção aos movimentos, afinação, vibrato, pensando nas direções das frases. Lento, mas sem fazer execuções. A Uhum. segunda semana, eu adiciono um certo número de execuções, mas eu marco horário na agenda. Tipo, termina o ensaio 4:30 da tarde, às 5 eu tranco a minha porta da minha sala, na Sala São Paulo, para que ninguém entre. Eu faço uma execução. Execução, qualquer coisa acontece, eu vou para frente. Quer dizer que tu já exercitava o isolamento social já há muito tempo. Isso, sim, sim, sim. Só que isolamento mesmo, porque agora estou em isolamento com a família. Antes era isolamento mesmo. Aliás, Doente. trancava a porta para que ninguém entrasse mesmo. Desculpa o parênteses, continua. Não, mas e a segunda semana, além do estudo técnico lento, etc., eu adiciono algumas execuções para ir me acostumando à concentração de longo prazo, não? Não sei como se diz. De longa Eu entendi. Uma concentração estendida, digamos assim, né? estendida. É, porque Expande. eu acho que o perigo de estudar sempre muito detalhado, que é um perigo que eu tenho, porque eu gosto de estudar detalhado, sobretudo quando você tem um concerto que você já tocou várias vezes. Agora, ultimamente, toquei muito Mendelssohn, por exemplo, muito. Uhum. Existe a tendência de ir já trabalhar aqueles trechos que você sabe que precisam ser trabalhados, só que você começa, depois de um tempo, começa a perder a capacidade de manter a concentração ao longo de todo o primeiro movimento, por exemplo. E de Não? manter Quando você... um foco não só técnico, mas musical, inclusive, né? Musical. Aí, Uma linha. aí, quando você junta os pedaços, e quando você começa a tocar o movimento inteiro, você percebe que tem umas quedas de concentração, umas que não te permitem deixar a peça musical em pé, orgânica, de alguma forma. Então, eu acho muito importante, alguns dias, uma semana antes, pelo menos, mesmo que você conheça a peça, eu acho muito importante voltar a se acostumar a execuções. Uhum. A tocar a peça inteira. Sim, Tocar. sim. Isso. A Galamia falava que era a fase interpretativa do estudo, né? Que seria o terceiro terço. E eu acho que é importante isso, de começar a juntar frases, de juntar sessões e juntar a peça inteira e tocar. Tu gosta de te gravar nessas sessões ou não? Eu não gostava, continuo não gostando, porque é terrível depois se escutar, mas acho tão importante, fez uma diferença enorme quando eu me acostumei a me gravar. Porque você escuta com outra
disposição, é muito diferente. E você percebe coisas que quando você toca, que fogem da tua concentração. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha, porque eu também faço isso de me gravar bastante. Porém, lendo um livrinho de um cara mais ou menos que tem por aí, chamado Heifetz, ele era contra os seus alunos se gravarem, porque ele achava que tu ficavas muito concentrado em pequenos detalhes e deixava a música tensa. Ele preferia que a pessoa fosse estudando e arrumando. E eu concordo e discordo disso ao mesmo tempo, porque eu acho que é possível escutar das duas maneiras a gravação. É a minha opinião, eu não sei o que tu acha sobre isso. Mas eu rapidamente vou lá no erro, assim, desafinei aquela nota, aquela mudança de posição, aquele som não tá bonito. Porém, quando tu reestudas o detalhe no todo, eu acho que ajuda tremendamente. O que tu acha? Eu tenho uma resposta para isso. Eu sei que ele estava contra e eu tenho uma resposta minha, que não sei, mas eu cheguei a essa conclusão. O fato de escutar gravações na época do Heifetz não era algo diário, que se costumava fazer diariamente. Não era um hábito, não se possuía em casa assim centenas de link YouTube, possibilidades de... Então, escutar a gravação, eu acho que naquela época ainda era visto psicologicamente como algo um pouco mecânico, algo um pouco musicalmente duvidoso, assim. Sim. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia a gravação, os discos, os YouTube entraram tão intensamente no nosso dia a dia, que eu acho que é só uma ajuda incrível para os jovens músicos escutar gravações de outros e escutar as próprias gravações. Porque o ponto eu vejo isso em muitos alunos, ou ex-alunos, extremamente críticos quando escutam as gravações de outros, extremamente, como se diz, acondescendentes, quando, não sei se existe essa palavra, mas eu... Não entendi muito bem. Pode ser o meu problema em português. Em italiano. Eu fiz uma portuguesização de uma palavra italiana. Então. Assim, licença poética. Não, que são muito... aceitam erros musicais ou de direção de frase, ou inclusive de afinação, de desafinação, muito mais facilmente com eles mesmos. Do que com outros. Com outros são extremamente críticos e com eles... Eu sempre fui ao contrário. Sempre. Para mim, eu era assim, não pode. Eu também. Todos. Até hoje, assim, até meu filho, bom, é meu filho, mas qualquer pessoa tocando, eu fico assim, mas foi um probleminha ali, não é grande coisa. Mas, enfim. Eu também, sempre extremamente autocrítico. Estou feliz de ser assim, mas eu vejo muito essa tendência de... Porque, sabe, eu queria falar com você. Eu fiz um experimento muito interessante no Festival de Valle Veneto do ano passado, muito interessante sobre percepção dos erros. Naquele momento era mais focalizado em desafinações, porque a pessoa que estava tocando tinha um problema real de afinar, de não escutar as desafinações. Não? Aí eu falei, vamos testar a capacidade de percepção da afinação de vocês. Aí eu pedi para ele gravar era o início do concerto 2 de Wieniawski. Dois pentagramas, eu gravei com meu celular.
Depois eu passei a todos que estavam na classe, passei um papel com uma caneta. Eu apertei o play, eu falei, agora vocês marquem um xizinho cada vez que vocês escutam uma desafinação, não? Isso foi muito interessante, porque a média foi assim, alguém escutou 3 desafinações, o próprio escutou 2 desafinações, um outro mais crítico escutou 5, eu escutei Tinha que ter 14. 3, 14. 14. E depois eu apertei play de novo e mostrei cada uma delas para eles e todos perceberam. Então, eu falei, não é um problema de percepção. Não é que vocês não escutam, porque quando eu mostrei para vocês, vocês perceberam que estava desafinado. É um problema de onde está o limite da aceitação de vocês. Quanto vocês estão dispostos a aceitar? Essa está desafinado, mas só um pouquinho, então passa. Não, não passa. Não deve passar. Não pode passar. Então não é um problema de percepção, é um problema de aumentar o nível de autoexigência. exigência. Isso, aumentar o nível de exigência. E isso foi interessantíssimo para todos, acho, que estavam lá, e para mim, porque foi um experimento que inventei na hora e que foi extremamente importante para todos. Estou pensando aqui na minha história e eu lembro quando eu vim estudar em Nova York, primeira vez que eu saí do país, do Brasil, a minha professora era extremamente crítica com a afinação, a ponto assim de eu ficar numa nota, eu lembro até hoje, tá baixo, tá alto, tá baixo, e nunca tava bom para ela. Nunca tava bom. Era um negócio assim impossível, olímpico, jamais ninguém vai conseguir aquilo ali. Porém, me forçou muito a criar um certo sistema interno de que aquela nota soa assim, aquela nota deve soar assim, e todos os fa sustenidos dessa passagem tem que ser assim, entendeu? Eu me forcei a realmente, calma aí. E isso é muito real, porque eu noto na minha, e aqui eu vou falar detalhes tão pequenos de nós dois, é um segredo de que às vezes tem certas notas de uma passagem que eu não escuto bem. Então, voltar a estudar nota por nota, cada nota de novo, do zero, cada nota como se fosse aprender assim, A, B, C, D, E, Sim. F. É importante, é um passo importante mesmo depois que a gente já fez um repertório assim milhares de vezes. Sim, sim. Mas para complementar isso que você está falando, se gravar e se escutar depois ajuda muito nesse processo de descobrir eventuais falhas na percepção na hora de tocar. Que depois você pode tranquilamente escutar sem se gravar depois de um tempo. Mas a gravação pode ser um sininho de alarme que te avisa, oi, o dó natural que você está tocando aqui está sempre alto. E você tocando não tinha essa sensação. Aí você começa a tocar prestando mais atenção e depois de um tempo não precisa mais se gravar. Porque o teu ouvido já está reeducado a se escutar tocando. Não, e é um fenômeno com todos os alunos que eu tenho, por exemplo, quando eu faço assim, tá, a pessoa não está escutando direito, vamos fazer nota por nota, e eu chamo a atenção, eu não preciso nem dizer que é alto ou baixo, eu diz, ó, escuta isso aí, escuta. Depois de uns 5 minutos que a pessoa passa pelas mesmas notas, pode ser em registros diferentes, terceira posição, sétima posição, o ouvido clica. Sim. E a pessoa começa a acertar tudo, tá, vai para casa e faz isso. Exatamente. Porque o ouvido se reeducou, né? Redirecionou. Mas eu não quero sair da organização, mas é que é tão interessante esses assuntos. São interessantíssimos, porque tem uma questão da percepção de afinação, dependendo da acústica onde tu estás, e dependendo...
É um negócio assim, quando pega tu vai tocar em casa, é uma coisa, quando tu vai tocar na sala São Paulo, a tua percepção da tua afinação muda. A Uhum. auditiva, a tátil continua bem porque tu está estudando. Sim, Mas, sim. mas é difícil, às vezes, de entender a ressonância do próprio instrumento quando tem ou uma sala que é muito seca ou uma sala que tem muita reverberação. Então, às vezes, é interessante também a pessoa estudar em diferentes lugares. Diferente, isso, absolutamente. Estudar em isso é muito importante, porque outro dia eu dei aula a uma aluna que veio do Chile, que nunca tinha tocado para mim antes. E depois de um tempo eu falei, desculpa, posso te fazer uma pergunta? Você estuda sempre no mesmo lugar? E sim, eu estudo sempre em casa, é sempre no mesmo quarto, sim. Esse quarto é seco, sim. Por que você está me perguntando isso? Porque ela tocava com um cuidado que claramente era um cuidado, sabe? Por exemplo, não sei, espera, vou fazer assim. Ah, tá. Assim, com um cuidado, com o arco assim suspenso, com medo de apoiar, se apoiar um pouco mais nas cordas. E Ela relaxar. falou assim, quando você estuda só numa acústica seca, você procura a limpeza e todos esses pequenos barulhinhos que você pode escutar devidos à acústica seca, começa a te incomodar de uma tal forma que todo teu corpo trabalha para evitar escutar essas sujeirinhas que são naturais de uma acústica mais seca, não? E a pessoa acaba perdendo a capacidade de tomar riscos, que às vezes em Exato, música é fundamental. exato. Poder Estava chegar, qual é o todo meu assim limite, suspenso. qual é o meu limite de velocidade numa nota, entendeu? Se eu for tocar sempre assim, sempre vai ficar com pouco arco, pouca velocidade, safe, que fala em inglês, né? Seguro. Sim, sim. Então, Não, agora eu estou 2 semanas em casa aqui, estudando só aqui em casa, que todos os ambientes aqui são mais ou menos secos. sim. Eu estou me forçando para não tocar tudo limpo, no sentido de não começar a fazer isso, sabe? Continuar a ter um É apoio muito, dentro. é muito difícil. A Anne-Sophie Mutter, que por sinal está com o coronavírus, né? É, Ela exatamente. gravou a semana passada, ela tocando Ave Maria na sala dela, que dava para escutar na gravação. Sempre tem alguma coisinha que, obviamente, se ela estivesse estudando, se ela estivesse num palco, ela autorregularia aquilo de uma forma Sim, muito rápida. Então, a própria Batiashvili também gravou um Capricho de Paganini um dia desses aqui no Instagram. Também estava na sala ali, e dava para ver que ela estava tensa. E eu fico tão contente, porque essa é a minha realidade. Eu gravo numa sala na minha universidade. sim. Eu acho que é o lugar mais seco de todo o universo, em todos os sentidos. Então, é complicadíssimo, porque para gravar é um negócio assim, Sim. eu fico super tenso, né? Mas sabe, eu acho que nesse sentido foi muito importante que alguns músicos, você e outros, tenham começado a fazer essas gravações no ambiente de trabalho, na universidade, em casa, seja lá o que for, e publicado isso no Instagram para quebrar um pouquinho essa barreira e mostrar que é normal. É normal que tenha sujeirinha aqui no início, sobretudo numa acústica assim caseira e com uma gravação de celular. Eu acho muito importante isso porque dá um certo ânimo, acho, nas pessoas. Com certeza. Com Que as certeza. pessoas sempre escutam, como você falou, Anne-Sophie Mutter, escuta Lisa Batiashvili nas grandes salas de concerto com microfones absurdos
E ficam assustados, obviamente. Vamos terminar aqui e ter mais uns minutinhos, porque o Instagram vai cortar em 1 hora. Eu vou fechar essa live e vou abrir outra. Fiquem aí. Perfeito. E aí, pessoal, voltamos aqui a live com Emanuele Baldini. A gente terminou um pouquinho mais cedo ali a primeira parte, porque eu não gosto, eu odeio quando o Instagram me corta. Então, voltamos aqui. Muito obrigado aí pela audiência de todo mundo que está nessa live. A gente está discutindo coisas assim que, para mim, eu acabo aprendendo tanto quanto vocês. Eu fico assim, sempre querendo saber como é que os outros pensam, como é que os outros resolvem. Os outros músicos que são meus colegas, que eu tenho admiração, porque... Aí, Baldini, voltou. Porque... deixa eu pescar ele aqui. Volta. Aí. Porque é um problema que todo mundo passa. São problemas que todo mundo passa, né? Tava falando... Voltamos. Aqui, tudo bem, Baldini? Então, a gente estava falando sobre a questão da acústica. Outro exemplo... tem uma gravação, se o pessoal procurar no YouTube aqui, da Hilary Hahn, que é uma das violinistas assim, mais perfeitas que existe, eu acho, né? Pô, Amon Lima passando aqui, abração, amor, quero fazer uma live contigo, hein? O que eu tava falando? Da Hilary Hahn, a Hilary Hahn. E ela toca, eu acho que é isso aqui. Isso é suco de uva ou Coca-Cola, Baldini? Bravo, bravo, bravo. Mas então ela faz uma gravação numa biblioteca absolutamente cheia de livros. É isso aqui, ó, eu lembro agora. E ela faz uns 3, 4, 5 errinhos assim, daquele cabelinho da corda não... Isso para ela é impossível, né? Nossa, mas assim, aquilo me dá, de vez em quando que eu me sinto mal, eu escuto aquela gravação assim, não sou só eu que estou assim, exatamente, super exigente comigo mesmo, né? Então, enfim, Baldini, bom, aí tem essa questão, então, tu falaste um pouco de fases do estudo, o que eu achei muito legal. E quem souber aqui, eu vou deixar os comentários abertos, quem souber como eu consigo salvar as lives, me fale, porque eu pesquisei o dia inteiro hoje, procurei aplicativos e não encontro uma maneira de salvar a live para depois colocar no YouTube, porque o pessoal vai querer essa live no YouTube, não é mesmo? Quem souber, me manda um direct aí, tá? Não eu não sei mesmo. Eu procurei, nossa, eu tô assim super bravo, porque eu tentei até, eu comecei a fazer esse screen recording, né? Que o celular tem de gravar o que está na tela. Mas aí alguém me ligou, alguém me mandou mensagem do WhatsApp, e aí eu não tem como trancar tudo, e mesmo que eu coloque em modo avião. iPhone não tem, Bibiana. Puxa vida. Pois é, que pena. Enfim, eu vou tirar aqui os comentários, brigadão, fiquem aí, pessoal. Porque senão não dá para ver direito quem está embaixo da tela. Mas assim, a gente falou um pouco das fases do estudo. Tu falaste assim que tu fazes umas 3 semanas antes de uma peça, tu faz um tipo de trabalho, 2 semanas antes tu faz alguma coisa mais agregadora, e na semana anterior tu já começa a tocar. Tu tens assim estabelecido isso claramente na tua mente como uma técnica de estudo, ou isso aí é um pouco de feeling, assim, eu vou fazer Não, eu acho que varia um pouquinho das situações, porque eu estava falando no caso, por exemplo, de um concerto que você me perguntou, no caso de um concerto que eu já conheço, já está mais ou menos pronto, como eu organizaria as últimas 2 semanas, assim. Aí eu te respondi. Agora, no caso de um concerto novo, que eu nunca toquei antes, eu acho que começaria antes a tentar fazer execuções, por exemplo. Claro. E a fase de leitura é muito... Bom, eu gosto, como você falou, eu gosto de trabalhar por fases. Então, por exemplo, eu sempre falo para os meus alunos, quando decidimos estudar, por exemplo, uma partita de Bach, eu
gosto de fazer uma primeira fase de todos os movimentos. O que seria a primeira fase? A primeira fase seria ler as notas, o ritmo, ter uma ideia geral musical, de direção e de ideia do movimento, se é uma dança barroca, ter uma ideia geral de dança. Uma vez que esses elementos fundamentais estejam mais ou menos certos, eu passo para o próximo movimento e faço o mesmo trabalho. Depois passo para o próximo movimento e assim por diante. Terminada a partita, volto para o primeiro movimento e passo uma segunda fase que é um pouco mais detalhada, seja musicalmente, seja tecnicamente, articulações, tipo de som, etc., com todos os movimentos, e volto para uma terceira e última fase, que digamos que é a fase que prepara, para mim, para a execução em público, que compreende também algumas execuções em diversas situações. Por exemplo, de manhã a frio, depois de tomar café da manhã, pegar o violino e tocar uma vez. Assim, diversas situações. Claro, claro. Eu acho que esse estudo por fases é muito útil porque aquele tempo que você deixa descansar o movimento e que você trabalha o próximo, e o próximo, e o próximo, na verdade não é descanso. O movimento vai continuando a crescer e amadurecer na tua cabeça, dentro de você. Assim que, Subconsciente. sim, assim, quando você volta para a próxima fase, o movimento já está num patamar diferente. Esse é o que eu acho. Exatamente. Eu acho que o que eu falo para os meus alunos é que nós somos, de uma certa maneira, um jardineiro do nosso próprio jardim musical. E a gente vai lá e ara a terra primeiro, deixa. Depois vai lá e põe a sementinha, cobre, deixa. Porque a Uhum. natureza interna da musculatura, do cérebro, dos neurônios, eles vão fazendo o resto para ti se tu dá um empurrãozinho. Então, assim, existem até pedagogos que falam isso, até na parte técnica. Ou não sei se conhece o Sassmanshaus, que Sim, claro, claro. Curto. Isso, Kurt Sassmanshaus. Sassmanshaus, é difícil de falar o nome dele. Ele fala sobre isso, de fazer tal coisa técnica, 3 minutos. Tal coisa técnica, 3 minutos. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Ah, mas precisa fazer mais porque eu não acabei. Não, deu 3 minutos, parou. Porque o teu Uhum. cérebro vai continuar trabalhando e no próximo dia tu vai estar num nível maior. E eu não sei se precisa ser 3 minutos, mas o exemplo justamente desse. Então, assim, eu fiz a minha primeira página do concerto, ou da partita, eu faço uma primeira demão, que se fala, né, Sim, sim, claro. e aí eu passo para a segunda, e no próximo dia eu posso passar a primeira de novo, mas de repente não tanto em detalhe, e passo a segunda e a terceira, e aquela primeira página vai amadurecendo aos poucos. Tu fazes isso também? Eu faço isso, eu concordo. Digo para os meus alunos também, porque, sobretudo para uma pessoa perfeccionista, como eu tendo a ser muito autocrítico, muito perfeccionista, existe o perigo de ficar travado num determinado trecho, Então você tem que se dar um limite de timing mesmo. Eu vou fazer 20 minutos essa passagem, em 20 minutos eu vou para frente. Vai sair Porque, isso. Uhum. porque não adianta, no nosso trabalho, na música, na arte, o tempo é insubstituível. Precisamos de tempo, precisa de tempo para a música florescer. Como você falou do jardim, então uso esse exemplo excelente. Para a planta nascer e florir, florescer, se diz, precisa de tempo. Uhum. Então, você precisa dar esse tempo, se dar o luxo de ter esse tempo. Então, é muito importante, é como num dia e noite de uma pessoa, de um ser humano,
a noite, o descanso de noite é muito importante tanto quanto o dia. E de noite, quando você está dormindo, não é que está morto. Assim como um trecho que você deixa para retomá-lo o dia seguinte, não está parado. Está continuando a funcionar na tua cabeça, no teu subconsciente. Perfeito. Não, é difícil confiar nisso aí, mas a verdade é que as coisas funcionam assim. Eu Sim. acho que qualquer aluno vai se dar conta disso, assim, que estuda, e aí acontece alguma coisa que um dia não pôde estudar aquilo, ou 2 dias, e daqui a pouco quando volta, ou quando acaba um concerto, né? A gente toca o concerto, Sim, no segundo dia tu pega e, nossa, tá tudo lá. Por quê? Porque o teu cérebro amalgamou tudo e fez com que aquilo absolutamente. fosse tudo mais fácil, né? Então a gente tem que jogar com isso também. Eu acho, no meu caso, eu acho que tu deves pensar como eu. Para mim, eu preciso cada vez mais tempo para amadurecer as coisas. Sim, Eu sim. consigo aprender rápido. Lembra que a gente tocou aquela sonata para 2 violinos de Isaí? Oh, que experiência fantástica. Mas foi um sufoco fantástico também Um aquilo. dos desafios mais incríveis da carreira. Como é que é? Eu lembro que o terceiro movimento era um negócio Meu assim, Deus, foi cara, só incrível. para ler aquilo foi. Eu Sim, lembro que eu tive que trabalhar várias semanas antes, porque senão eu sim, não dava conta de colocar tudo nos dedos. muito Mas difícil. muito difícil de ler, de tocar, mas assim, antigamente eu era mais valente nessas coisas, assim, essa peça, né, vou tocar. E hoje em dia eu até consigo fazer isso, mas fica num nível tão tenso e não musical que para mim não é Mas interessante porque, mais. mas porque a tua exigência subiu de nível. Não é que você não consegue, é que a exigência que você, que eu temos hoje, que nós temos hoje, não é a mesma exigência. Estou falando do ponto de vista musical, profundo, sabe? Hoje em dia nós não conseguimos nos contentar e ficar felizes com uma execução brilhante, mas sem uma verdadeira alma. Graça, não tem E graça. para ter alma precisa de tempo, não adianta. É verdade, é verdade. Valdine, eu vou abrir para perguntas, podemos? Podemos? Então vamos lá, pessoal, aberta a temporada de perguntas sucintas, rápidas, focadas, de preferência gerais para que todo mundo possa se beneficiar. Não é assim, o que faço com um concerto tal, no terceira corda, com o terceiro dedo. Não. Quanto tempo vocês estão estudando nessa quarentena? Nossa, que pergunta na canela. Vai lá, Bom, Valdine, eu tenho vergonha. ó, então, a primeira semana, nada. Primeira semana, a primeira semana eu parei. Mas sabe por quê? Porque eu estava tão acostumado de regrar meu estudo e basear meu estudo nos próximos compromissos. Aí estava tudo organizadinho Exatamente. em base aos próximos concertos. Então, não tendo concertos em 2 meses, tudo cancelado, eu fiquei sem chão. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Espera aí. Eu fiquei fora também o lado psicológico, fiquei bem abalado pela situação global. Claro. Eu fiquei bem deprê. Muito, muito estranho, muito irreal, muito diferente de qualquer outra coisa que poderíamos imaginar. Mas tudo bem. Depois de uma semana, eu pensei uma coisa que me fez, pam, acordar e que me fez voltar a estudar. Ou seja, pensei, espera aí, vou ter muito tempo nessa quarentena, muito tempo. Não estou acostumado a ter tanto tempo assim. Vamos tentar fazer frutar, fazer utilizar essa quarentena para voltar a trabalhar
muito intensamente todo o lado técnico, fazer pesquisas, fazer buscas, coisas que, quando a gente está no meio de concertos, sim, a gente estuda tecnicamente, mas basicamente estudamos aquilo que já faz parte do nosso Perfeito. está incorporado, não? Então, eu estou estudando muita técnica, pouco repertório nessa quarentena, mas muita técnica. Que bom. Eu estou E fazendo a mesma coisa, inclusive pensando, acho, repensando, inclusive acho que é uma excelente oportunidade para repensar aspectos técnicos. Eu, por exemplo, troquei alguma coisinha de posição para fazer. Eu estou fazendo muita na escala de 4/8 e arpejos de 4/8. Então, assim, eu uhum, mudei um pouquinho o ângulo do violino aqui para uhum. poder chegar lá com mais conforto e prestando muita atenção no relaxamento. Para mim é isso que eu estou fazendo. Mas eu vou responder a minha parte. Mesma coisa que tu, nada. E depois, aos pouquinhos, fui voltando. Inclusive, eu toquei o primeiro dia, Baldini, chegou a dar dor no ombro. Eu coloquei assim, eu fiquei, caramba, eu tô sentindo a minha musculatura dos ombros. Foi ridículo, foi ridículo. Vamos fazer uma outra, mas eu tô estudando, hein? Continuo estudando. Ah, É, eu estou estudando, agora sim. vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, vamos lá. Essa pergunta aqui é muito perguntada, eu vou pelo geralzão, tá? Quanto tempo vocês acham ideal para um aluno estudar por dia? De uma maneira Ixi. geral. Não... O que tu acha? O que tu fala, Baldini? Bom, primeiro temos que definir. Quanto mais essa live vai durando, mais ela vai ficando interessante, hein? É, olha, depende muito do nível do aluno e do tipo de repertório que está fazendo e tudo mais. Diga, vamos supor que o aluno é um aluno já bastante avançado, que está fazendo já concerto romântico, Bach, Mozart, além de toda a parte técnica e de alguns métodos. Eu acho que uma média de, eu diria, não menos de 4 horas. Boa, boa. 4 horas. Eu diria assim, eu acho que todo mundo mais ou menos concorda que um mínimo de 2 horas para manutenção. Manutenção. 2 horas é Três, manutenção. 3 é bom, 4 já tá bom. Mas assim, com foco, com objetividade, porque tem muita coisa a ser trabalhada. Se forem 4 horas assim, nem estuda. Não, não, é o que falamos no início, voltamos ao início, né? Exatamente. É claro que a quantidade também, depois de um certo nível, quando tem repertório, quando tem muita coisa para estudar, a quantidade também acaba sendo importante, mas a prioridade absoluta é nesse foco e nessa concentração. Ó, o pessoal está perguntando aqui o que seria uma acústica seca? Porque acho que não é todo mundo que tem a possibilidade de tocar numa sala grande, com uma boa reverberação, e não entende essa diferença entre uma acústica de boa reverberação e seca. O que tu diria para essa pessoa? Oh, eu diria que uma acústica seca é uma acústica que não facilita a vibração A no ar, propagação. A a propagação. propagação, a propagação no ar do som que sai do teu violino. No violino nós temos, do violino sai um som que é o som próprio do violino, que é seco. De alguma forma, podemos dizer que é seco. Tanto que se vocês colocam um microfone dentro do violino, o som que resulta não é muito prazeroso. Sim. Por que isso? Porque o som do violino, mesmo de um Stradivarius, mesmo de um Guarnerius, para receber aquela decoração, aquele ouro, aquele
diamante que o faz fascinante para quem escuta, precisa que seja propagado pelo ar do espaço em que vocês estão tocando, não? E o espaço que vocês estão tocando, sendo, por exemplo, de madeira, madeira é um condutor acústico, né? Ajuda as vibrações que saem do violino a se propagar no ar. Então, isso já facilita a propagação desse som. Agora, uma acústica cheia de carpete, uma acústica cheia de livros, como esses aqui, são todos elementos que absorvem as vibrações no ar que vocês deixam com o violino. Então, o som resultante que resulta é um som extremamente cru e sem aquela reverberação natural que seria desejável, né? Eu poderia responder isso. Perfeito. Não, eu vou com o que tu falaste também. Vamos pegar uma outra pergunta aqui. Vamos lá. Olha, essa aqui é uma pergunta bem bacana. E todo mundo pergunta isso aqui. No estudo de escalas, quanto tempo vocês aconselham a ficar numa mesma tonalidade? E eu sei a tua resposta, é diferente da minha, mas tudo bem, vai. Eu volto a me conectar àquilo que você falou antes do Sussman House, que falava dos 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Sim. Eu acho que é muito importante ter uma ciclicidade das tonalidades. É muito importante ter uma alternância constante das tonalidades, justamente porque o objetivo de estudar uma escala não é hoje, no final da sessão de estudo da escala, tocar ela perfeitamente. Não é isso, não é esse o objetivo. Nunca vamos tocar uma escala em público, num concerto. O objetivo está no próprio caminho. Nós estamos caminhando numa direção, estudando, e vamos estudar até o último dia da nossa vida, escalas. Então, eu acho que, ciclicamente, fazer todas as tonalidades com uma certa regularidade é muito importante. Pode ser um dia, pode ser a cada 2 dias, pode ser a cada 3 dias, pode ser no mesmo dia todas as tonalidades. Uhum. Boa resposta. Gostei. Eu vou pelo que tu falou também. Essa aqui é muito boa, da Lindy. Aqui. Vocês aconselham estudar as 4 horas seguidas ou seccionar essas 4 horas? Pois tem pessoas que têm dificuldades de concentração. Bom, eu acho que é saudável fazer uns descansos, mas também precisa justamente treinar a capacidade de se concentrar por mais tempo. Então eu digo sim, estou absolutamente favorável a fazer descansos, por exemplo, 50 minutos, 10 minutos de pausa, outros 50, 10 minutos. Por exemplo, estou chutando. Pode ser 1h15, mas sim, eu acho importantíssimo também não se acomodar e não falar, eu não tenho capacidade de concentração, então não vou trabalhar isso. Acho importante também trabalhar a concentração longa. Eu acho que a gente tem que partir da nossa zona de conforto, do que seria confortável, e tentar puxar um pouco o limite. Isso. Esticar e ver o que funciona. Eu sei, por exemplo, eu não estudo com um horário, com um contador nem nada. Porque eu vejo assim, eu estou no meu estúdio, vou dar aula às 11 e são 9. Eu começo a estudar. Eu sei que em 55 minutos, 57, a minha cabeça fala assim, aí eu olho pro relógio, tá na hora mesmo, porque eu conheço como é que funciona o meu cérebro, né? É o relógio biológico, né? Você já tem incorporado isso.
Porque chega uma hora que não vai mais, eu até tento ir um pouquinho mais. Não vai. Agora, se a pessoa faz 15 minutos e vai para o Facebook, e outros 15 minutos e vai para o Instagram, não, isso... ainda não consegue treinar essa capacidade de manter o foco, né? Exatamente. E agora a gente Já... está soando como dois velhos, Baldini, viu só? Mas a realidade é que é isso aí mesmo. Isso aí não tem como... vamos ver. Mais alguma perguntinha? Mais uma e vamos encerrar porque eu vou salvar a live. Vou. Download, salvar no lado mas isso aí, desculpa, a Geiciane está me falando como salvar. Eu já li isso, mas isso aí só funciona em Android, não funciona no Apple, no iPhone. Gente, vamos mais uma e deu. Olha quem está aqui. Olha quem está aí. Você lembra do Carmelo? Quem? Não lembro. Você lembra? Fazia mágicas, você lembra? Fazia mágicas em Curitiba. Deixa eu fazer uma mágica para ela. Ó, faz uma mágica para todos, para todos. Para todo mundo. Ó, vamos ver a mágica. Ó, olha só. Que nojo, um chiclete. Que coisa horrível. Calma aí. Quer chiclete? Eu vou te dar esse chiclete. Olha só, faz assim, ó. Pum! Arrumou o chiclete. Calma aí. Agora vamos botar a embalagem. 1, 2, 3. Pum! Embalagem. Ela vem. Quer? Eu te dou. Gostou? Perfeito. Teve também o extra. Mais uma perguntinha. Calma aí que eu acho que eu me embananei aqui. Maíra, depois manda esse link para mim depois no direct, por favor. Tá mandando um link de como salvar na... Oh, seria ótimo, seria ótimo. Eu queria colocar no YouTube isso aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais uma. Com pausas, porém, cansaço bem rápido. Estudar escalas todos os dias, o dia sim, dia... isso aqui é uma boa. Eu estou escolhendo a pergunta porque eu estou escolhendo que vai ser, eu acho que vai ser mais útil para todo mundo. Vocês acham importante fazer relatório de estudo, tipo um log, né? O que tu acha, Baldini? Eu acho que depende de cada um. Eu tenho uma agenda onde noto simplesmente tudo, mas porque é aquela coisa que você falou do estudo das escalas, porque me faz bem. Me faz bem ter tudo sob controle, saber o que eu estudei um mês atrás. Eu gosto disso, mas não acho que seja absolutamente necessário. Tá. Eu vou te fazer uma pergunta que é uma pergunta assim que é meio filosófica, que eu me debato com isso de volta e meia, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada como tu ao estudo de técnica. Sempre fui muito obcecado com isso, de fazer, dava muito. E depois de um tempo, eu vi que esse estudo de 2 horas e meia por dia de técnica, estava me travando para ter um pouco mais de maleabilidade, espontaneidade. A gente vê, por exemplo, de novo, voltando ali ao Heifetz, né? Aquela insistência nele, aquela ginástica diária de fazer estudo, tá? Mas tem muitos artistas famosos que não fazem isso, e não faziam isso. Tu acha que isso é uma capacidade física de certas pessoas? Tu achas que é uma questão de personalidade, ou seja, psicológico, de que pessoas assim, eu não preciso fazer escala e arpejo todo dia. Tipo, a Martha Argerich não vai sentar ao piano e fazer arpejo todo dia. Não. Ela vai sentar e aquecer com alguma coisa fácil e trabalhar o que ela precisa trabalhar. O que tu acha disso? E tu conhece pessoas dos dois times? Sim. Eu acho, eu não tenho nenhum problema a responder pelo que me compete, pelo que se refere a mim. Uhum. Eu acho que eu preciso fazer isso, ao contrário de outros que não precisam, porque tenho capacidades a menos desses outros. Sim, não, eu estou convencido disso.
Não, Calma aí, isso aí não era suco de uva, Baldini? não, não, não. Não, mas eu tenho certeza disso. Existem certas facilidades técnicas em relação a como estar no instrumento e tudo. Eu lembro perfeitamente o curso em que eu conheci o Ruggero Ricci, antes de estudar com ele. Era um curso bem selecionado, tinha músicos todos ganhador do Carl Flash, e junto comigo éramos dois italianos, eu e o atual Spalla da Orquestra da Scala de Milão, Francesco Manara. Uhum. É, Excelente violinista, eu escuto dele. sim, sim, muito, muito. Bom, ele estava de férias da orquestra dele. Estávamos no mesmo quarto, em Berlim. Estávamos no mesmo quarto, ele estava de férias, ele falou, olha, não se preocupe, pode estudar quanto quiser no quarto, porque eu estou de férias, eu vou passear durante o dia. Ele de verdade, estávamos juntos, então eu vi, não tem. Saía de manhã, ia passear, encontrar amigos, voltava à tarde só para pegar o violino para fazer a aula e, e voltava a sair à noite. Eu lá estudando que nem um doido. E no final da semana, ele tocou o concerto de Mendelssohn com piano, era o concerto final dos alunos. Ele tocou o concerto de Mendelssohn com piano. Olha, como se eu tivesse estudado 8 horas por dia. É, existem alguns violinistas. Eu não estou falando de capacidades, é isso aqui vamos detalhar um pouco mais. Não estou falando tanto de capacidades superiores musicais. Eu estou falando de facilidade, capacidades de Motora. motora e de familiaridade com o instrumento. Eu, como muitos outros famosos e não famosos, preciso de uma certa dose de estudo diário para me sentir confortável com o violino. E só assim eu consigo me soltar para fazer música. Agora, um certo número de muitos outros, famosos e não famosos, conseguem imediatamente pegar um violino, inclusive depois de uma semana sem tocar, e logo fazer música. Essa capacidade eu não tenho. Então eu preciso compensar com o estudo. E o que tu acha de um caso como o Heifetz? Porque Heifetz era um cara que tinha um regime diário de estudo e é um cara que eu acho que tinha mais facilidade. Tipo, o que será Eu que faz acho a que Hilary Hahn? Às vezes eu fico pensando, a Hilary Hahn, será que estuda bonitinho? eu acho que sim. Acho que ela estuda, né? Acho que a Hilarian tem todo o jeito de ser uma tipo Heifetz, assim, Bem, bem quadradinha, bem organizada, bem. pesado, né? O Heifetz, acho que o Heifetz simplesmente ele cresceu com essa disciplina, ele sempre continuou tendo essa disciplina, que é uma espécie de disciplina, inclusive extramusical também. Ele era disciplinado em tudo. Amigos que conheciam o Heifetz, ou o próprio Zuckerman, uma vez aqui, tocando conosco na USESP, falou que ele era tão maníaco que quando colocava de manhã, antes de começar a estudar, colocava a agenda dele, o lápis tinha que estar exatamente paralelo à folha da agenda. Ou seja, Sim. era assim em tudo. Era assim em tudo, Tudo. muito Muito. metódico, muito organizado. Uhum. Interessante. É uma maneira. Tipo, o Zuckerman é absolutamente o oposto disso, porque eu sei. O Zuckerman, se pegar 15 minutos antes o violino, já é muito. Ele não é um cara que vai ficar Exato. estudando técnica Não, diariamente. Ele pega aquele repertório que ele domina, que ele toca muito bem, e sim, pronto. É aquele som, aquela interpretação e vamos sim. embora. E é muito fácil para ele, dá para ver que é fácil aquilo ali. Sim, não tem nenhum esforço. É incrível. Gente, eu acho que vamos terminar por aqui, porque
hoje abri uma exceção de fazer mais de 1 hora só porque é o meu querido amigo Baldini e o papo estava muito bom. E muito obrigado, Baldini. Deixa eu abrir os comentários aqui, porque o pessoal vai dizer muito obrigado também, porque acho que o papo Obrigado por foi ter, divertido. obrigado por ter me convidado, é um prazer, sobretudo tratando-se de você. Tenho lembranças maravilhosas dos nossos concertos e do tempo que passamos juntos. Tomara que logo tudo isso passe e que seja possível fazer Vai, logo mais música. vai voltar, mas vai voltar diferente, porque já está diferente, né? Bem Eu acho, diferente. eu acho que a questão toda é a gente tentar focar no que a gente está fazendo, com calma, né? Revisar certas coisas. Digo não só no violino, mas em tudo, né? Porque nos E, força a parar para pensar, tipo, se não tiver tanta atividade no mundo, como é que vai ser a humanidade? De repente melhor, de repente pior, não é, sei. Mas é. enfim, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Amanhã temos um super convidado também, Luiz Otávio Santos. O Baldini conhece também muito bem. Vai falar Grandíssimo. grandíssimo, vai falar sobre violino barroco, ele que é um grande especialista de violino barroco, e eu estou super interessado para ver o que ele vai falar, e então ele vai estar aqui comigo às 20 horas amanhã também. E sexta-feira, a tão requisitada aula sobre vibrato, o pessoal até me ameaça, quase de morte, porque eu não falo muito de vibrato, mas eu vou falar um pouco de vibrato na sexta-feira. E quem sabe o Baldini volta aí, se não a semana que vem, daqui a umas 2 semanas, nas próximas Sim, mas semanas. eu volto amanhã e volto na sexta para a aula de vibrato também, que eu vou participar. Vou participar e vou fazer algumas perguntas Não, calma também. aí. Se tu tiver por aqui, eu vou te colocar na roda Não, não, junto. não, não, não. Não, agora é você. Agora você vai trabalhar e eu vou fazer o aluno aqui. Ah, não, que é isso, que é isso. Então tá, pessoal, muito obrigado. Eu vou tentar salvar as lives e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.